Olá, hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Marista Glória, Glória Talks. Eu, Cláudia, que hoje estou ocupando a direção do Colégio Marista, Nossa Senhora da Glória, e o professor Nilson, que é o professor de matemática do ensino médio, que nos acompanha aqui nessa mesa para conversar um pouquinho sobre o ensino médio do Marista Glória e sobre as aprovações que a gente tem conseguido nos melhores vestibulares do Brasil. E para conversar sobre essa temática, a gente trouxe hoje uma família que está com a gente há muito tempo, né? Então, é a família do Felipe Koyama e a sua mãe, a Gislaine Koyama. Eles estiveram, né? Saíram do colégio ano passado, encerraram o ciclo de educação básica no colégio em 2024 e hoje estão aí na carreira universitária, começando esse percurso universitário. Sim. Então, eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, terem aceito o convite de estar com a gente aqui nessa mesa. E queria saber um pouquinho sobre essa história, sobre esses 14, são 14, não? 14 anos no Marista Glória. Desde assim, o motivo da escolha, o motivo da permanência. A gente sabe que às vezes os estudantes nessa transição de nono ano para primeira série têm algumas ideias diferentes de mudança. Então, queria ouvir primeiro de vocês um pouco sobre essa história. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, me sinto muito honrada de poder falar aqui com vocês sobre o Colégio Marista Glória, a qual sou muito grata, né? Fui muito feliz durante todo esse período, foi bem difícil encerrar esse ciclo, mas faz parte, né? A escolha foi, eu visitei alguns colégios, na época ele estudou o ensino infantil, foi assim, uma escolinha menor, né? Que a gente queria que ficasse um pouquinho mais, né, próximo. Aquela coisa, né? Mãe de filho único, fica preocupada. Mas aí, quando foi encerrando o ensino infantil, a gente sempre ficou de olho no Marista Glória, que além de estar muito perto da gente, né? A gente também teve muitas referências, inclusive da própria escolinha que ele estudou, né? Que também a gente conversou bastante antes de decidir. Conversamos com a diretora na época, com as professoras, né? E visitamos alguns colégios e a gente decidiu pelo Marista Glória por vários motivos, né? Além de ser muito próximo de casa, também pela estrutura. Eu gosto muito da estrutura, de ter muita questão de ar livre, de ter espaço, né, para eles poderem vivenciar vários contextos. A própria educação, né, muito tradicional, para nós era muito bom esse momento, os professores, as referências que a gente sempre fala, alunos, né, ex-alunos sim, mas ex-maristas nunca, né? Então a gente tem muita referência de pessoas do bairro que são ex-maristas, né, que deram referências muito boas. E, assim, a escolha pelo esporte também, que na época, né, a gente teve essa fase do esporte, né, que ensino fundamental, principalmente 1 e 2, também tem essa questão do esporte. E também de poder acolher, né, por mais tempo no colégio, não só no período regular, né? A gente ficou também, além de estar muito tempo no colégio, o Felipe viveu grande parte da vida dele no colégio, porque ele estudou integral, né? Aí, acho que até o quinto ou sexto ano, né? Alguma coisa assim. Então, eu sempre sou muito grata a todos, né? Professores, a professora Cláudia, que está aqui, foi quem me acolheu quando o Felipe entrou no primeiro ano. Na época, ela era coordenadora do ensino fundamental 1, e eu me lembro que ela acolheu o Felipe, a gente teve até algumas dificuldades, porque ele veio de uma escolinha pequena para uma escola enorme, e a gente teve que fazer uma adaptação que eu também não estava preparada, mas correu tudo bem, né? Eu sempre fui muito bem recebida, todas as questões que a gente precisou, né, resolver, e a educação não tenho o que falar, né? Eu acho que sempre foi uma educação que eu sempre esperei dar para o meu filho, eu acho que ele, né, agradeço muito tudo, o acolhimento desde a enfermaria, os instrutores, os professores, os inspetores, né, que conhecem de fato os alunos, né, e valorizam essa questão toda da empatia, do cuidado. Então, eu acho que foi, para mim, a melhor escolha, não me arrependo. Falando um pouco dessa mudança do ensino fundamental para o ensino médio, realmente a gente conversou sobre isso, porque começa um sai, outro fica, um sai, outro fica. E eu perguntei para o Felipe na época, né? Falei, Felipe, você quer que eu saia do Glória? Você quer que a gente procure outro lugar? Como é que você se sente?
Ele falou, não, mãe, não quero sair, eu quero, me identifico, aí acho que ele pode falar um pouquinho dessa parte, mas ele falou que queria ficar e ele se identificava e que ele gostava muito das amizades do colégio, de como ele se adaptou muito bem, então a gente decidiu manter até o final, graças a Deus deu tudo certo, passamos por algumas dificuldades no meio do caminho, conversamos com a escola, conseguimos administrar e estamos aqui hoje, saindo do ensino médio, depois de todo esse período, com muita gratidão mesmo. Acho que é o que eu posso dizer. Não sei se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber, mas acho que eu já falei eu até. acho que você traz bastante essa questão que a gente valoriza muito, que é o percurso do aluno dentro da história do colégio, né? O percurso dele dentro do colégio, construindo um processo educativo ao longo da educação básica que se complementa, assim, fecha no ensino médio, mas ele começa sendo construído desde a base, Sim. né? E hoje, quando a gente vê o Felipe aqui, ele vai falar um pouquinho dessa história dele e das aprovações que ele teve agora no vestibular e o percurso que ele pretende construir, a gente se sente muito gratificado de ver que na cerimônia de formatura no final do ano passado, a gente pôde entregar para o Felipe esse reconhecimento, essa medalha, reconhecendo o percurso dele dentro da história do colégio, né? Ex-marista, ex-aluno sim, mas ex-marista não, nunca, né? Olha lá, ali a gente tem ali, ó, os dois momentos do Felipe desde quando ele entrou ali no primeiro ano até hoje, o momento dele... Fazendo a gente chorar, né? Então. Conta um pouquinho você, Felipe, dessa sua história dentro do Marista Glória e como que você pôde também... usufruir do colégio para além da sala de aula, né? Porque a gente tem dentro do espaço do Glória, como sua mãe trouxe, outras tantas possibilidades de interagir, né? Esporte, Olimpíadas, enfim. O que você levou com você de memória desse tempo dentro do Glória? Bom, eu acho que minha mãe, ela descreveu muito bem, né, essa parte de eu sempre me sentir muito acolhido no colégio, né? Eu vim de uma escolinha que era no quintal de uma casa, a escolinha era só para ensino infantil. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei no Glória, era um negócio, um colégio enorme, assim, comparado, não tinha nem comparação, né? Eu fiquei até um pouco em choque, assim, até conseguir me adaptar, assim, com o colégio. E acho que também foi isso que me fez querer ficar do nono ano pro ensino médio, né? Foi um colégio que eu sempre me senti muito bem, todo dia querendo acordar para vir estudar no colégio, sempre foi um ambiente que me deixou muito confortável. Sempre as pessoas que estavam comigo eram sempre incríveis, amizades muito boas. E acho que isso que o colégio proporciona, além da sala de aula, também mudou minha vida, assim, apresentou muitas oportunidades que eu tenho certeza que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Então, me apresentou para o esporte, assim, como minha mãe falou, né? Eu comecei no futsal, depois, lá, quando eu tinha esse integral, tinha a escolinha de esportes. Pela escolinha de esportes, conheci o basquete, aí conheci o basquete, fiz o intercâmbio, depois acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Judô. Sim, judô, enfim... Língua inglesa também me ajudou bastante. E as Olimpíadas de Conhecimento, né? Acho que foi uma porta, assim, que abriu para mim, que me ajudou também a impulsionar esses meus estudos. Sempre, me deu uma oportunidade que eu via que eu tinha que agarrar. O Glória sempre ofereceu, assim, essas oportunidades que eu via que estavam lá para eu agarrar justamente que eu podia ser algo a mais. Que eu acho que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Então, sempre foi uma porta de entrada, assim, para novos caminhos para seguir, sabe? O Glória sempre, para mim, representou isso. Todo ano aparecia uma nova oportunidade, uma nova coisa para seguir, uma nova coisa que podia ajudar na minha carreira, justamente. E acho que foi isso. O Glória foi uma porta de entrada para muitas coisas, né? Para o mundo. Para o mundo, sim. Nilson? E é mundial mesmo, né? Então, aí que eu quero chegar também. Globalizado, né? Então, primeiro agradecer, né, a oportunidade de poder estar representando aqui, né, o grupo de professores nesse podcast. E é sempre muito para nós muito importante poder reencontrar os alunos, né, Cláudia, e ver que sim, que faz a diferença todo esse trabalho. E quando a Cláudia fala, né, que é esse espaço que acolhe, é muito interessante a gente poder ver que é normal a gente encontrar netos de ex-alunos, né, estudando na escola. Semana mesmo uma menina falou para mim, meu avô estudou aqui. Eu acho que isso é uma das maiores provas que sim, é uma história que vem contribuindo
para muitas outras histórias, né? E aí uma pergunta que fica, Koyama, dentro de tudo isso, e acho que a Cláudia já perguntou um pouco, como que você entende que isso acabou contribuindo para as aprovações que você teve, né? Que são, dentro de tudo isso que acontece, de todas as atividades extras, do espaço maravilhoso, inegável que o Glória que eu brinco muito com os professores e falo, olha que espaço que permite que a criança seja criança. Isso hoje é tão difícil você encontrar, como vocês falaram, esse espaço que a criança possa correr, possa se exercitar, possa estar livre. E o Glória, eu falo para eles, essa escola é linda, ela é maravilhosa, né? Um espaço maravilhoso. Quando você chega de manhã e aquele sol está batendo, vindo lá do estacionamento, e bate naquelas árvores assim, aquilo ali dá uma foto maravilhosa. É um espaço belo. E além de tudo isso, Koyama, como foi que o Glória, hoje você vê que ele contribuiu para essa questão das suas aprovações, né? Que é a cerejinha do bolo no final, né, Cláudia? Conta quais No final de tudo, conta pra gente, partilha um pouco aí, Koyama. Sim, né? Eu consegui a aprovação no curso de Sistema da Informação na USP e no curso de Ciências da Tecnologia na Unesp de Bauru. E eu acho que não tem nem como negar que o Glória me deu a formação necessária, né? Porque, enfim, minha formação inteira educacional basicamente foi feita no Glória. Desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro do médio, então não tem como falar que o Glória não foi a peça principal dessas aprovações, né? Mas eu acho que o que você falou desse ambiente deixa as coisas mais leves, né? Tipo, você consegue, se acorda pensando ir tranquilo para a escola e aí estudar, e o Glória, com certeza, dá todas as ferramentas necessárias para você conseguir essas aprovações, as aulas, enfim. Todos os professores do ensino fundamental e principalmente do ensino médio, não tenho o que reclamar de nenhum. Todos deram aulas que sempre me ajudaram muito, sempre que eu tinha alguma dúvida, sempre conseguiam me dar uma resposta. Então, não tem nem como eu falar que o Glória não ajudou, né? Porque me deu toda a formação que eu tenho de educacional, assim, foi o Glória que deu. Não tenho o que falar. E se eu puder complementar um pouquinho, né, da convivência com ele nesse período de vestibular, que é um período bem complexo para a família, mas foi muito bonito como ele falava dos professores, do quanto que os professores ajudaram a ele chegar nessas aprovações, né? Então, assim, ele, de fato, é uma pessoa de exatas, né? O professor Nilson é dessa área, a gente sabe que esse é o caminho, mas ele também foi muito bem na área de humanas, né? E ele fala isso, que ele fala que se não fossem os professores que o prepararam para fazer essas provas, ele não teria também passado, porque também não adianta ele só saber matemática ou física, né? Ele também tem que saber o português, a literatura e todas as outras, né, ciências para poder passar no vestibular, como ele passou na USP, ele passou na primeira chamada, né? Então, ele falava, mãe, se não fosse tal professor, se não fosse os professores, se não fosse aquela prova, se não fosse aquela correção, e quanto que ele também foi, ele foi contando para a gente, né, Felipe, da evolução dele na redação, né, também, que ele de exatas e que ele foi melhorando essa redação dele, porque ele foi sendo acompanhado pelo colégio, e ele foi se superando, e ele fala, nossa, minha redação melhorou muito, que também é um ponto especial, né, para aprovação. E nessas áreas, né, que eu passei, a matemática normalmente é o forte dos concorrentes que estão lá em cima, do alto escalão. A matemática normalmente é o forte da maioria deles. Então, o que acaba fazendo a diferença são justamente essas outras áreas, né? Se você consegue conseguir manter essa constância e bem em todas as áreas, é o que acaba... E o que fez a diferença, na verdade, né? Se você Professor Edson vai ficar feliz em ouvir essa história sobre a redação. Ele e os outros, né? Sim, acho que todos, biologia também, química. Bom, matemática a gente não tem nem que falar, porque ele sempre, né? Sim. Mas, assim, a média dele toda, né, na escola, no ensino médio todo, foi uma média, foi regular, regular que eu digo assim, de notas constantes altas em todas as disciplinas. Sim. Não foi só na área de exatas, embora ele se identifique mais. E isso é o trabalho do colégio. Então, eu acho que é o que fez a diferença também. Acho que o que nos deixa muito felizes é entender que esse trabalho feito a muitas mãos, né, Cláudia? Sim. Acho que começa desde lá da catraca, né? Desde lá do drive e vem entrando e aí passa por todo esse grupo de gestão administrativo
para chegar na sala de aula Sim. e junto com os professores a gente poder perceber que é um trabalho que colabora para todos os projetos de vida que passam ali dentro do Glória, né? Da mesma forma do Koyama, muitos outros que passam, a gente vê que Vocês os tiveram relatos são vários esses. alunos, a né? gente fica Eu falei, os feliz. professores devem estar felizes, eu falei para o Felipe. Estamos mesmo, porque a cada ano a gente vem aumentando o número de aprovações em universidades de relevância, principalmente universidades públicas. E eu acho que isso acontece, óbvio, por toda a equipe pedagógica que tem junto, tudo que a gente coloca como metodologia, planejamento, enfim, mas acontece porque é uma via de mão dupla. Então, o estudante, cabe dizer, o perfil do Felipe é um perfil de estudante engajado, interessado, que vai em busca também de aprender. Então, e professor gosta de aluno que vai em busca de aprender, gosta desse retorno, desse interesse. Então, essa via de mão dupla tem construído essas aprovações, tem construído esses percursos de sucesso no ensino médio. E quando a gente traz essa história que o Nilson fala do todo, quando a gente vê e consegue perceber que um aluno que esteve com a gente durante todo esse período de educação básica tem sucesso na escolha profissional, no projeto de vida que ele intenciona seguir, a gente fica muito gratificado. Mas falando em projeto de vida, eu queria ouvir dessas duas coisas. Do intercâmbio que você falou, do basquete que aconteceu, e essa história de Portugal. Queria ouvir um pouquinho. Aí tá a fotinho, né, dessa época do basquete, né? Eu conheci o basquete justamente pelo Glória, quando eu fazia a escolinha de esportes. Eles introduziam os esportes que não eram tão praticados lá no Glória ainda, né? Era mais o futsal e o vôlei, sempre foi mais tradicional no colégio. Sim. E aí, nessa escolinha, eu tive a oportunidade de conhecer, jogar um pouco de handball, basquete. E aí, basquete foi sempre um esporte que me interessou muito. Enfim, e aí eu comecei a praticar, jogar bastante. O técnico da época, o Sandro, me convidou para jogar no time que era do 9º ano, 1º ano. E aí surgiu essa oportunidade, né? Porque eu também já estudava bastante a língua inglesa, eu estudava na cultura inglesa dentro do colégio, e eu estava também quando teve aquela transição de cultura inglesa para Marista Idiomas. E essa oportunidade surgiu justamente lá pelo 1º ano que teve do Marista Idiomas. Surgiu a agência. Como que era o nome mesmo? Era Internacional, não lembro. Mas enfim, surgiu essa... não me lembro qual que era. Viagens esportivas, isso. Viagens esportivas. Que era vinculada ao colégio, tanto que todos os alunos que estão aí na foto eram de colégios maristas do Brasil inteiro. Se não me engano, eram 2 do Arquidiocesano, 1 do Espírito Santo, 2 de Brasília. Então, foi tipo... Esse grupo... intercâmbio entre colégios também. Isso, foi um grupo muito legal justamente por isso. A gente compartilhou a experiência de vários colégios de outras partes do Brasil. Então, a gente falava... lá no Glória é Festival Champanhar, aí no Espírito Santo tem outro nome. Então, esse tipo de experiência também compartilhada. Mas eu acho que mais importante que o basquete, essa viagem foi muito importante para mim, no caso do inglês. Porque eu tinha essas aulas, né, da cultura, do Marista Idiomas há muitos anos já, e eu ia bem na parte de escrever, de ouvir essas coisas mais práticas, assim. Só que a minha parte de falar inglês era muito travada. Eu tinha muita dificuldade com isso. E aí, quando eu fiz essa viagem, meio que parece que desbloqueou uma coisa na minha cabeça. Porque você é obrigado a falar lá, né? Se você não fala, você não come, você não consegue comprar alguma coisa. Então, eu fui obrigado, quando eu fui colocar nessa situação de ser obrigado a falar, mudou completamente meu falar, né? Do inglês, melhorou muito. Foi uma coisa que ajudou muito nessa parte do inglês, com certeza. Isso foi até uma surpresa para nós, porque, na verdade, além das possibilidades que eles tiveram de conviver, acho que foi no Orlando, né? No Orlando, que eles estiveram lá na quadra e tudo mais, a própria equipe do intercâmbio fazia eles se virarem, né? Eu falei, ainda bem que eu não fiquei sabendo isso antes. Com certeza não. Mas foi incrível, porque eles tiveram que se virar, então eles tinham que ir lá, falar para comer, para beber, para qualquer coisa que tinha que viver. E foi o que fez a diferença, porque é o que faz a diferença, é a vivência, é a experiência. E ele voltou, assim, outra pessoa com relação ao inglês. Ele evoluiu muito de tudo que ele já tinha. Então, quer dizer, ele, de fato, ganhou autoconfiança do que ele já tinha vindo no Marista Idiomas, que sempre foi ótimo aluno, né?
também, o professor sempre dava um feedback positivo e tal. Ele também, o pai dele também fala, então ele sempre também muito aplicado. Então, acho que é isso, a pessoa tem que aproveitar a experiência, né? A oportunidade, que é o que a professora falou. Você tem, mas se você não aproveita, também é uma mão dupla. Se você se vem de um lado, não vem do outro, não tem resultado. E ele aproveitou essa oportunidade. E ele, hoje em dia, se precisar, a gente já viajou para outros lugares. E ele até me ajudou, muitas vezes, em fazer alguma coisa, em tirar alguma dúvida, que ele simplesmente consegue conversar tranquilamente, né? E aí tem a história de Portugal também, né? Aqui você tinha quantos anos? Tinha 13, se eu não me engano. Foi no oitavo ano. Foi no começo do oitavo ano. Foi quase na... Olha, isso foi um susto, porque foi logo quando foi a pandemia, né? Eu falei, tinha que ser, né? Porque janeiro começou a fechar os aeroportos, ele foi em dezembro de 2019. Foi assim, uma pessoa me apresentou do esporte, na época o pessoal do esporte apresentou esse intercâmbio, eu acho que era aquela moça que ficou muito tempo, esqueci, a Rafaela. E aí a gente fez assim, não, tem oportunidade, dava certo. Ele já tinha até a cidadania, então que adiantou, né? Porque a gente nem precisou tirar visto, nada. Ele já pegou lá o visto que eu acho que é o ASTA, alguma coisa assim que chama, o visto, já pegamos rapidamente. E ele foi de um mês para o outro, assim, foi bem pouco tempo. Não deu assim. nem para pensar. Não deu nem para pensar. E foi a melhor decisão que a gente tomou. A gente ficou meio, olha, eu olhei para mim e falei, ele tem oportunidade agora, ele vai. A gente nem sabia, né, que ia estourar a pandemia e nada. Porque foi, na verdade, acho que foi em janeiro de 2020 e a pandemia estourou no Brasil em março. Isso. Então eu lembro que a gente estava inclusive tá essa foto no parque, acho que de Orlando lá. E a gente eu lembro de conversar com eles falando, nossa, imagina se acabar batendo esse vírus e a gente não consegue voltar pro Brasil. Mas que bom que deu tempo, né? Foi o timing certinho ali pra gente conseguir viver essa experiência, voltar pro Brasil e aí trancou tudo logo depois. E aproveitar ao máximo. Então, foi muito bom mesmo essa oportunidade pelo esporte. Sim. Que, na verdade, desenvolveu também a questão, né, do idioma, que também vai ajudar ele nesse foco de projeto de vida que ele tem hoje. Né? E hoje o setor de internacionalização no colégio cresceu, os intercâmbios permanecem, Canadá, Nova York. Eu lembro que tinham nessa época tinha um intercâmbio pela dança também, que as meninas iam. Sim. Então, essa parte de internacionalização está crescendo, está ficando cada vez mais forte. Essa transição da cultura inglesa para o Marista Idiomas foi em 2019. Então, é o setor mais recente, mas ele está se desenvolvendo, está crescendo bastante. E é uma necessidade hoje em dia, né? A gente tem eles todos globalizados, cidadãos do mundo. Então, a gente tem que preparar para tudo isso também. É verdade. E Portugal, onde entra? Então, mesmo tendo essas aprovações, né, que a gente teve, o meu sonho sempre foi, desde que a gente acabou visitando Portugal em 2018, né? E como eu tenho a cidadania, também é um pouco facilitado. Então, desde que eu fui para lá, ela pode falar, né? Eu sempre falei que eu queria estudar lá, sempre, desde sempre. Então, também, eles sempre me ajudaram, né, meus pais, quando eu falei isso, a entender como que faz esse processo de estudar em outro país, de estudar em Portugal, né? E também, justamente, esse setor de internacionalização que você falou ajudou muito nesse processo. O Thiago ajudou a gente, porque eu tive que procurar agora um curso para justamente pegar essa matéria que é um pouco diferente do Brasil para Portugal. E o Thiago, né, diretor do Marista Idiomas, ajudou muito. Coordenador. Isso, coordenador, me ajudou muito nesse processo de achar qual curso fazer, se esse curso é bom ou não. Assessoria, né? Então, e ele ajudou muito nesse processo. É o college counseling, né, que eles vão fazendo e ajudando nesse processo de entender. Então, agora, desde que acabou o colégio, acho que 2 semanas depois que a gente se graduou, eu comecei a fazer esse curso para Portugal e agora, em junho, estou indo para lá fazer a prova. Foi muito boa ajuda, né? Porque não é muito comum, acho que, pelo menos pelo que a gente viu, né? O pessoal vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, para outros países, né? Para Portugal não é tão comum. E ele já estava com esse sonho e a gente começou. Como é que a gente vai fazer, né? Não tinha a menor ideia. Fui numa feira de profissões, pegar informação, falei aí descobri a assessoria que a gente poderia me ajudar, mas fiquei na dúvida. Aí eu falei, vou conversar com o professor Thiago no colégio, né? Porque da internacionalização, ver se ele me dá alguma luz, alguma orientação, porque é muita informação que vem, né, diferente, você não tem certeza se está certo ou não, se vai entrar em alguma coisa que é certo ou não, e ele nos ajudou bastante, a gente conversou bastante. Ele também foi procurar, né, não tinha para Portugal na época, e aí ele
falou com o pessoal que vocês já têm intercâmbio, e o próprio pessoal que já faz, falou, quando é Portugal, a gente tem apoio, porque fazer sozinho é uma loucura, é muita documentação, e qualquer coisa errada que você faz, você pode perder todo aquele período. E ele ajudou muito nesse caminho. E aí ele falou, não, conversou com o pessoal da assessoria, depois a gente conversou também, e aí foi que a gente tomou a decisão com o apoio do Colégio da Internacionalização, de buscar. E aí agora estamos nessa nova jogada, agora que é um pouquinho diferente, né, do vestibular aqui. Lá é no meio do ano, então a gente já sabia que ele ia ter que estudar. Pedimos um help aí pro professor, né? Professor, pelo amor de Deus, como é que é esse negócio de calculadora gráfica aí, né? O professor também ajudou bastante, né? O Nilson foi orientando, dando algumas orientações. Eu falei, pede alguma dúvida, uma pergunta, como é que é, né? Vai tirando dúvidas se você tiver. E agora estamos aí, ele tá, né? É diferente, né? A grade de lá para cá, não tem como. Tem diferenças, e isso é por conta de ser, né, mesmo lá é assim, aqui é diferente, né? Porque não tem, é porque simplesmente não existe esse formato aqui. E nós estamos agora torcendo para, né, na luta aí para ele ir, final de junho deve prestar, e a gente deve ter resposta em julho e agosto, aí retomamos para falar para vocês como é que foi. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Já teve um retorno positivo em relação ao histórico de notas, não foi? Isso, justamente. Como metade da nota, né, da prova deles. Entre 40, não é exatamente metade, sim. né? Pode ser entre 40% a 60% da nota da prova é baseada na nota do ensino médio. Então, eu tive que me dedicar um pouco mais agora nessa fase final do colégio, né, justamente para tentar pegar a nota mais positiva possível. E agora, no finalzinho de janeiro, eu acho, saiu o resultado e eu peguei uma nota de 19 de 20 em relação a essa nota do ensino médio, né? Que eles fazem uma média, enfim. Uma equivalência, né? Porque assim, eu sempre oriento assim, para fazer isso, tem que já ir olhando antes. E já desde o primeiro ano, a gente já estava olhando. E aí já foi dada essa orientação, olha, as suas notas do ensino médio precisam ser boas também, né? Para que possa te ajudar nesse processo, porque ela faz parte, no caso, para quem é cidadão europeu, faz parte da nota. E aí ele começou, né? E aí ele já tinha uma média boa, a média dele esse ano foi, acho que a melhor dos últimos, né? E aí a gente mandou, né? Tanto pedir ajuda para a escola, pelo amor de Deus, me dá o histórico que eu preciso mandar, eu preciso fazer a validação, tem que fazer apostilamento, uma série de processos burocráticos, e a gente conseguiu mandar, e eles fazem equivalência numa escola do ensino médio lá. E aí chegou a resposta agora recentemente, a nota aqui é de 0 a 10 e lá parece que é de 0 a 20. Então, eles fazem a equivalência da nota e ele teve a nota 19. Então, aí quando a gente falou, ele falou, Josiane, a nota é excelente, né? Tá ótima essa equivalência já. Parte da nota aí já... E também tivemos feedback agora também recente, da professora que está dando as aulas. Tive ontem, na verdade, né, de que ele está indo bem, que está se adaptando super bem, que eu estava com essa preocupação, porque diz que é tudo muito diferente, né? Mas a base que ele teve também está ajudando ele, pelo menos está me falando, não tem dificuldade nenhuma, que está tudo fácil. O que eu ia falar, justamente, que as matérias são diferentes, mas a base é do Glória, e o jeito que eu estudo também foi o Glória que me ajudou a ter esses princípios de sempre estudar, de sempre me dedicar. E também, né, em algumas matérias como Física e Química também. O que eu tive no Glória eu já consigo fazer a maioria das coisas. Só matemática que é um pouquinho diferente, justamente, mas a base também foi o Glória, o professor Nilson, né, que me ajudou nisso. Então, não tem como. É diferente, mas com a ajuda que o Glória deu desde sempre, dá para estudar tranquilamente. Então, você vai mandar foto para a gente de qual faculdade? Com certeza, se der tudo certo, de Lisboa, né? E a gente vai colocar a foto aqui. E a gente fica feliz, né, Cláudia? Porque a gente vê assim, o Koyama, ele é mais um exemplo, né, de como, e aí quando a gente estava falando, toda essa estrutura que o Marista tem, ela, independentemente do projeto de vida que seja da pessoa, ela acaba dando sustentabilidade. Porque é o que a gente falava esses dias entre os professores. A gente fala das aprovações e o percentual de alunos que têm sido aprovados em universidades públicas a cada ano que passa tem aumentado de uma forma muito interessante. Porém, a gente fala de um percentual, né? É o que eu estava conversando com os professores. Quando nós olhamos para o projeto de vida individual de cada um, o nosso aproveitamento é de 100%.
Uhum. Por quê? Porque a gente percebe que, independentemente de qual seja o projeto de vida da pessoa, o que ela está esperando, o que ela tem de perspectiva para o futuro dela, o Glória vai lá e olha assim, e dá encaminhamento. Né? Porque tem o Coiama querendo ir para Lisboa, aí tem outro querendo estudar na USP, aí tem outro precisando de um tempo para poder se organizar e pensar o que quer fazer. E a gente vê que toda essa infraestrutura, todas essas pessoas, né, são o que dão sustentabilidade para que esses projetos de vida possam se ampliar e se realizar cada vez mais. Né? A gente fica muito feliz de poder participar disso. Fica bem orgulhoso mesmo, bem feliz. A gente está chegando agora no finalzinho desse nosso momento do Glória Talks, dessa primeira edição do podcast do Glória. Então, eu queria trazer duas perguntas para vocês, meio bate-pronto, assim, para a gente fazer mais curtinho um pouco. A gente até falou da frase ex-aluno sim, ex-marista nunca, né? Então, a interpretação que vocês dão para essa frase, os dois, como é que vocês entendem essa frase? E se vocês fossem representar o Marista Glória numa única frase, ou numa palavra, enfim, qual seria? Você quer começar falando? Ou... Pode falar você. Eu acho que essa frase do ex-aluno sim, ex-marista nunca mostra justamente essa marca que o colégio deixa em todo mundo que passa lá, né? Então, para mim, por exemplo, né, como mostrou, história de uma vida inteira ali, né? Todas as oportunidades que o Glória me apresentou deixaram uma marca, com certeza. Eu digo que acho que tudo que hoje eu sonho, que eu aspiro assim, o Glória tem influência direta ou indireta, com toda certeza, né? Eu fiz a minha vida praticamente inteira lá. Todas as oportunidades que surgiram que eu estou seguindo hoje foi por conta do colégio. Então, acho que é essa marca que o colégio deixa, né? E a outra é sobre uma palavra para o colégio. Uma frase, né? Uma frase ou uma palavra que te defina, Marista Glória. Eu acho que, por tudo que eu falei, né? Como me acolheu e me abriu muitas portas, acho que eu diria que o Glória foi justamente essa porta de entrada para os meus sonhos. Foi o que abriu essa porta para tudo que eu quero seguir hoje na minha vida. Olha, ex-marista, ex-aluno sim, ex-marista nunca, me vem uma palavra pertencer. Né? E eu acho que o pertencer é muito importante para o ser humano de modo geral. E você pertencer faz com que você seja um ser humano seguro, autoconfiante, que é o que faz com que, né, eles tenham essa coragem, porque tem que ter coragem, né, também para tomar essas decisões com 18 anos, Sim. né? Então, eu acho que pertencer te dá segurança, né, e te dá essa autoconfiança. E como eu posso definir o Glória? É gratidão e acolhimento, desde a enfermaria, que cuidou dele quando era pequenininho, né? A nossa querida Rosana, que eu não posso esquecer dela nunca, né? Ficou com o Felipe muito tempo. Desde os inspetores que sabem o nome, né? Plínio, principalmente, sabe o nome de todos os alunos. Então, como é acolhimento, é você ver o ser humano como um indivíduo, como único, como o professor falou, cada um tem um projeto de vida, um vai para um lugar, outro quer esperar um pouco, mas sabem qual é fazer a escolha, né, com mais tranquilidade. Então, eu acho que é isso, a palavra que define é gratidão e acolhimento. E a gratidão é nossa também, gratidão por essa escolha, por essa opção pelo Marista Glória, que o que eu estou entendendo aqui nesse final foi uma opção de coração, né? E a gente fica muito feliz em ouvir tudo que vocês trouxeram legitimamente aqui nesse podcast. Acho que o professor Nilson a mesma coisa. Sim. E assim, eu agradeço muito, em nome do colégio todo, por vocês e por ter podido contribuir com essa sua vida estudantil, com essa sua vida dentro do espaço da escola, que não é só estudantil, né? Porque os amigos vão junto também, os amigos da educação básica se mantêm muito tempo, né? E desejar muito sucesso. Quero ir lá visitar você em Lisboa, quem sabe, em algum momento, e que você almeje realizar plenamente tudo que você está intencionando para a sua vida, que você tem merecimento, tem dedicação, tem foco para tudo isso. Então, boa sorte e, Gislene, muito obrigada, viu, professor? Que agradeço. Acho que é isso, Coiama, Cláudia, Gi, né? Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje. Eu acho que é sempre para nós, enquanto professores, né, Cláudia, poder reencontrá-los. Sim. Um motivo de felicidade imensa e não duvido, Coiama, que você
e que todos que passaram conosco no Glória, eu sempre falo para eles, se eu estivesse num cassino, eu apostaria todas as minhas fichas em vocês. Uma a uma, as pretas, as maiores, porque creio que vocês são sucesso já, vocês são o presente. Só nunca se esqueça de colocar toda essa energia, né, Cláudia? Toda essa força a serviço do bem, Sim. de partilhar para outras pessoas, né? Para aqueles que estão em torno, para aqueles que te amam, muitas vezes até para aqueles que a gente não conhece, que tem oportunidade também de fazer o bem, que é uma das coisas que os valores maristas pregam e carregam, e é isso. Tá bom? Pessoas boas, pessoas do bem. Sempre do bem. Eu agradeço muito, me sinto muito honrada que o primeiro episódio, né, muito feliz de poder compartilhar e convidar, né, com tranquilidade, quem, né, que conheçam o colégio, que eu acho que realmente vale a pena. A gente tem, nossa experiência pelo menos foi muito gratificante. Muito obrigada por confiarem na gente também aqui, em estar aqui hoje, né? Foi ótima conversa, adorei. E aqui a gente encerra o primeiro episódio do Glória Talks.